O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre os objetivos do curso e para que serve o brigadista dentro da empresa. O verdadeiro objetivo do brigadista nesse treinamento é ele saber quais são os objetivos gerais dentro do procedimento de acordo com a legislação vigente no Estado. Ao final desse treinamento, o aluno ele vai ser capaz de identificar a verdadeira função do brigadista e saber como atuar e como desenvolver todo o processo de treinamento. O objetivo do curso de Brigada de Incêndio é trazer para os participantes conhecimentos básicos sobre prevenção. Então ele tem que entender o que significa prevenção, de que forma ele vai atuar na prevenção dentro da empresa. Nós sabemos que atuar no processo de prevenção dentro da empresa ele é muito difícil, ele não é fácil. Dependendo de algumas situações é necessário acionar setores específicos, às vezes até contratar empresas terceirizadas para poder modificar alguma situação dentro da empresa. O brigadista ele também tem que saber como que é o processo de isolamento, como que funciona todo o processo de contenção e extinção dos princípios de incêndio. Nós precisamos identificar o que é um princípio de incêndio e o que é um incêndio em desenvolvimento. Teoricamente, o princípio de incêndio é quando eu vou utilizar um extintor de incêndio, eu pego o produto que eu tenho naquele extintor, utilizo o produto que é o agente extintor em cima do fogo, consegui apagar o fogo usando um extintor de incêndio, eu tinha ali um princípio de incêndio. A partir do momento que eu uso mais de um extintor de incêndio para poder fazer o combate a esse princípio, já não é mais considerado como princípio de incêndio, e sim um incêndio em desenvolvimento. Nós precisamos entender quando que eu tenho um princípio de incêndio e quando que eu tenho um incêndio em desenvolvimento. O brigadista precisa ser capaz também de entender como que funciona todo o processo de abandono de área. Ele tem que conhecer todas as técnicas, como que ele vai tirar o pessoal da edificação, conhecer todo o layout, saber como que deve ser o comportamento do brigadista durante todo o processo de abandono de área. O brigadista ele também pode atuar dentro do procedimento de primeiros socorros. Ele vai aplicar algumas técnicas de acordo com o que a gente vai desenvolvendo nesse treinamento, como que ele deve realizar esse procedimento de atendimento a primeiros socorros. Sempre trabalhando em cima da legislação específica que tem no nosso estado. Prevenir incêndios e avaliar riscos são funções principais do brigadista. Ele tem que realizar esses procedimentos através de inspeções nos setores, inspeções em todos os locais de trabalho. O brigadista ele não pode ficar condicionado a desenvolver só um processo de inspeção no setor no qual ele trabalha. Ele precisa desenvolver todo um processo de inspeção em todos os setores, em todas as unidades da empresa, independente de qual seja o seu segmento de trabalho. Ele tem que verificar quais são as rotas de fuga, sempre manter as rotas de fugas desimpedidas. Eu não posso ter nenhum tipo de objeto, nenhum tipo de material, equipamento obstruindo as rotas de fuga. Ele precisa orientar toda a população fixa e flutuante. População fixa são as pessoas, são os funcionários. Pessoal flutuante pode ser os visitantes, pode ser algumas empresas que estão fazendo visita no local, algumas escolas que estão realizando visitas no ambiente para poder conhecer o processo de fabricação da empresa ou conhecer qual é o processo de trabalho daquela empresa. Em caso de procedimento de sinistro, o brigadista ele vai atuar diretamente. Uma das funções que o brigadista ele precisa entender é como que ele vai realizar todo o processo de combate ao princípio de incêndio. Para poder realizar esse processo de combate a princípio de incêndio, ele tem que ter o conhecimento dos equipamentos de combate a incêndio. Logo a mais, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses equipamentos, o que é um equipamento portátil, o que é um equipamento fixo de combate a incêndio. Assim como prestar primeiros socorros às vítimas durante o processo de sinistro ou em algumas situações que eu só vou ter situações envolvendo primeiros socorros e eu não vou ter princípios de incêndio ou incêndio propriamente dito para poder estar atuando diretamente nesse sinistro. Uma revisão bem rápida. A função do brigadista principal dentro da empresa é atuar na prevenção. Se porventura a prevenção falhar, ele precisa atuar diretamente no combate ao princípio de incêndio, utilizando os equipamentos que podem ser fixos ou portáteis, ou realizar todo o processo de abandono de área. Como que ele vai tirar essas pessoas de dentro da empresa de forma segura, levando para um local pré-determinado, que também é um local seguro, e pode realizar também procedimentos relacionados a primeiros socorros, até a chegada de um socorro médico especializado, ou, de acordo com a empresa, ele pode até realizar um processo de remoção para uma unidade de atendimento mais próxima.